Ontem eu recebi esse comentário aqui do Roberto Neves, que parece um comentário muito simples para as pessoas que já utilizam Obsidian, mas na verdade é uma pergunta um tanto quanto complexa. E ele falou o seguinte: na prática, como que eu linko uma nota a outra? Faço isso de uma forma manual? Pois vai chegar um ponto em que eu vou ter muitas notas. Como que eu vou conseguir lembrar quais notas estão relacionadas com a que eu estou fazendo para eu linkar? E não tem como explicar isso sem antes explicar um conceito chamado leitura passiva ou aprendizado implícito. Quando você lê um livro sem você entender nada, digamos que você pegue 5, 10 livros, mas você está apenas lendo sem conseguir entender nada. Você não percebe, mas o teu cérebro está recebendo subsídio e linkando esses subsídios intrinsecamente. O que é isso? Ele está fazendo pequenas relações com aquilo que você já sabe ou e tentando imaginar o que você irá aprender no futuro. E vai chegar um momento em que você está lendo 1, 2, 3 livros em que os dois aprendizados que você teve, implicitamente, sem você perceber, vai linkar as duas coisas e você vai formar um nó de pensamento, ou seja lá, um insight, como você queira imaginar. E você já está começando a entender a relação disso com o Obsidian, não é mesmo? O aprendizado implícito já é um fenômeno muito bem documentado, tá? Isso não sou eu que estou falando. O cérebro ele vai extrair conteúdo desse material, padrões desses materiais, sem uma compreensão consciente. E essa sensação de você não estar entendendo nada, na verdade é uma ansiedade que vai te atrapalhar nos seus estudos. Assim como a ansiedade de você não saber qual nota linkar, se você vai saber exatamente qual nota linkar, assim como a ansiedade de você ter que estruturar pastas, qual é a melhor estrutura de pastas, ou qual é o melhor modelo, sistema para estruturar as pastas dentro do Obsidian. Por isso eu falo para vocês não se preocuparem tanto com isso, porque o cérebro silenciosamente está organizando esse tipo de coisa. Você vai se preocupar aí com isso em um dia da semana que você vai querer arrumar a casa, por exemplo. Arrumar a casa, no caso, uma analogia para arrumar o Obsidian. E o que é essa sensação de ahá? O que é esse eureka que você está recebendo no teu cérebro? Bom, isso nada mais é do que uma atividade gama maior acontecendo no seu giro temporal superior anterior direito. Eu sei, é um nome muito grande. Mas basicamente é a parte do seu cérebro, essa parte aqui, que reconhece padrões. Não só padrões, mas também interligar associações de coisas distantes. E o que é isso fisiologicamente? Bom, fisiologicamente isso nada mais é do que você ligar pontos, ou seja, neurônios novos estão sendo formados dentro do seu cérebro e que são basicamente cadeias de neurônios ou caminhos de neurônios que antes não eram muito bem ativados, porque você não tinha conexão entre eles. E exatamente isso que acontece no Obsidian. O Obsidian vai fazer com que você facilite esses caminhos, entende? Muitas vezes a gente não consegue ter um pensamento lateralizado muito bom. A gente não tem a capacidade como ser humano de verificar todas as possíveis ideias e todos os possíveis ângulos de um só assunto ou um só problema. O Obsidian consegue te ajudar nisso. Além de ajudar nisso, ele consegue organizar isso para você. E é por isso que eu digo que você não pode ter nenhum tipo de ansiedade ao criar notas ou como que eu vou organizar isso depois e tudo mais. Claro, é impossível você não pensar como que eu vou organizar isso, porque afinal de contas é exatamente o que eu tô falando. Você vai pensando no presente, no passado e no futuro, quando você está criando notas, ou quando você está lendo. Mas não tenha essa ansiedade, porque você precisa de subsídio, você precisa de material. E quanto mais você pensa, menos material você vai criando dentro do seu cofre do Obsidian. Você vai perceber que no futuro você vai linkar essas notas de uma forma muito, muito rápida. Você não vai nem precisar pensar muito, porque isso já vai ter correlação com aquilo que você está pensando. Mas, você me pediu como que eu faço isso na prática, né? Bom, eu vou deixar aqui na descrição um vídeo de como que faz para você linkar essas notas na prática, porque eu já fiz um vídeo sobre isso. Mas se você quiser saber também uma nova forma que eu estou utilizando para linkar e para saber quais notas utilizar, a gente utiliza tags. Exatamente. Você lembra que muitas vezes na história desse canal as pessoas perguntaram qual é a diferença entre pastas e tags? Por que eu vou usar tag? Por que eu vou usar pasta? Bom, vamos lá para o Obsidian que eu vou te mostrar como é que funciona. Bom, e para isso é muito fácil. Eu vou te mostrar agora como duas maneiras que eu geralmente utilizo para poder linkar melhor essas notas e também
poder entender um pouco melhor do que está acontecendo e usar o pensamento lateralizado para isso. Olha só, aqui é um cofre que eu tenho de demonstração. Aqui está o Brasil, geografia, regiões e estados. E aqui dentro de cada região vai ter seus estados, né? Se você vir aqui em geografia física, você vai ver todas essas propriedades, ok? Grande problema. Aqui, somente o Distrito Federal vai estar mostrando aqui no gráfico, ó. Ou seja, mesmo que eu tenha o gráfico mostrando, eu só vou conseguir entender e bater o olho e sacar que somente tenho o Distrito Federal linkado. Por quê? Porque eu estou dentro da pasta do Distrito Federal e contém uma nota chamada Distrito Federal, do qual linka para aquela ali. Nessa daqui, no caso, tem Brasília, Goiás, Minas Gerais, enfim. O que eu faço? Você vai vir aqui e você vai criar um novo base. E se você não sabe o que é um novo base ou uma nova base de dados, agora o Obsidian contém base de dados igual ao Notion e é muito, muito útil. Vamos te mostrar aqui como que funciona. Base, só escrever base aqui, create new base, certo? Ele vai vir aqui totalmente cru, dessa forma, listando todos os arquivos do meu cofre. Não é isso que eu quero. Eu vou puxar ela para cá para que você entenda melhor. Vamos vir aqui em, pode ser Brasília, ou melhor, Distrito Federal. Você vê que aqui contém todas as notas do meu cofre, mas se eu colocar aqui em Properties, File Name é uma propriedade que é o nome do arquivo, e aí eu venho aqui e libero a propriedade clima e a propriedade, vamos ver aqui, pode ser bioma, né? Bioma, olha só. Você já começou a perceber aqui que tem algumas coisas acontecendo, ó. Eu consigo visualizar propriedades, né, de outros arquivos aqui dentro. Legal, né? O grande problema é que essas propriedades não se correlacionam com essas propriedades aqui. E você se lembra que esse era um grande problema que a gente tinha no Obsidian? Então agora o que você vai fazer? Você vai vir aqui em filtro, vai tirar isso aqui, porque isso aqui, claro, isso aqui é incrível, tá? Você consegue filtrar muita coisa dentro dessa própria visualização aqui, mas a gente consegue melhorar mais ainda, vindo aqui em filtro avançado. E aí o que você vai precisar saber? Isso daqui é uma propriedade da sua nota, ok? Você pode vir aqui e adicionar a propriedade, ou se não está aparecendo aí, você pode vir aqui, Ctrl P, onde vai abrir o teu terminal para você fazer um comando, e aí você vem em Add Property, adicionar propriedade do arquivo. Na hora que você clicar para adicionar a propriedade do arquivo, vai aparecer Property Type, que é tipo de propriedade. Você quer uma checkbox, uma data e tempo, lista, número ou texto. Nesse caso, a gente tem lista, né? Porque são vários e vários itens dentro de um clima, por exemplo. Tem o clima de Santa Catarina, ele pode ser tropical, como também pode ser o clima frio, certo? Os biomas de Santa Catarina tem o bioma de pampa e tem o bioma montanhoso. Então, acho que até vou pegar aqui de Santa Catarina para a gente dar uma olhadinha. Olha só. O bioma Mata Atlântica e Pampa. Bacana, né? Então, o que a gente vai fazer? Eu quero saber todos os arquivos que contém esse bioma e esse clima. Porque aqui ele não está sendo mostrado exatamente isso. Olha só, por exemplo, Sergipe está mostrando aqui, mas ele tem tropical e semiárido. Eu não tenho tropical e semiárido aqui em Santa Catarina. Então, o que eu vou fazer? Eu venho aqui em filtro, aí eu coloco, ao invés de vir aqui no filtro comum, eu venho aqui em avançado, e aí eu coloco list. Por quê? Porque isso aqui é uma lista, se lembra que eu falei? List, aí, clima, ponto, porque isso aqui é um JavaScript, tá? Você não vai precisar fazer isso aqui, entender disso aqui, só copia que já tá tudo certo. Contém todos, né? This, clima. Ou seja, o que eu estou falando ali para ele? Estou dizendo que eu quero que você me liste todos os arquivos que contêm o mesmo clima de Santa Catarina, ok? E eu vou dar um Enter, opa, Enter não, eu vou clicar fora e pronto. Olha que bacana. Olha que legal aqui, ó. Então, já está funcionando dessa forma aqui. A gente tem notas, por exemplo, que não tem nada a ver. A gente tem notas como geografia física, e a gente tem que faz parte de cada um desses aqui, né? Geografia física faz parte, é uma nota dentro de todas as pastas das capitais, ou melhor, dos estados. Então, o que eu posso fazer? Eu posso filtrar isso também. E aí eu posso vir aqui em adicionar filtro, agora sim um filtro simples. E aí eu coloco file.name, que é uma propriedade, que é o nome do arquivo, a propriedade do nome do arquivo, nada mais do que isso. Eu coloco is not, não é. E aí eu coloco
Geografia Física. Tem que colocar exatamente como é o nome, tá? O que acontece quando eu clicar aqui? Pronto, já tirei aquilo lá. Agora, todos esses aqui contêm o mesmo bioma, ou melhor, o mesmo clima. É clima ou bioma? Não lembro o que eu coloquei. Ah, tá, coloquei como bioma, né? Contém o mesmo bioma que Santa Catarina. Eu posso fazer a mesma coisa com o clima, né? E aí, se eu quiser... Ah, Matheus, porra, mas eu quero que tenha o clima e o bioma, não o clima ou o bioma. Tudo bem, ele vai mostrar também. Então eu vou adicionar mais um filtro aqui, um filtro avançado. O que é o clima? É uma lista, então list. Ah não, já era o clima, né? List, bioma, ponto, contains all. E aí sim, eu vou colocar this bioma. Certo? E vamos ver, pronto. É exatamente isso que você consegue. Ah, mas Matheus, eu já estava pensando o seguinte: eu queria fazer aqui em cima o clima e deixar, e aqui embaixo eu queria fazer o outro para mostrar só o bioma, entendeu? Porque tem alguns que não vão ter o mesmo bioma e clima. Então não tem problema, a gente vai fazer. Aí a gente vai criar novas visualizações. Essa visualização chamada table aqui, a gente vai mudar o nome dela então. Vamos deixar ela só para o clima, né? E aí a gente vai vir aqui e retirar o bioma, né? Porque não precisa mais. Só que você viu que eu tirei aqui, ele ainda continua aparecendo só 2? É porque a gente colocou isso como filtro, né? Então se eu quero deixar esse aqui só como clima, não tem problema. Eu vou retirar ele aqui. Aí eu vou fazer uma nova visualização, adicionar visualização. Nessa visualização eu vou colocar aqui, como bioma, bioma. E aí, vamos ver aqui de novo, bioma, para aparecer na nossa lista. E então o filtro. Aqui a gente vai colocar onde o arquivo, no caso lista, né? List, bioma, ponto contains all this ponto bioma. Olha aí que bacana. Retira aqui, pronto. E agora contém todos esses biomas. Entendi, Matheus. Mas e aí? Como é que eu faço para ter duas visualizações dessa? Bom, para ter duas visualizações dessa, o que a gente vai fazer? Você vai vir aqui na base de dados que você criou e você vai colocar o nome dela o seguinte: visualizações, ok? Você vai pegar essa base de dados e colocar de novo aqui. Você vai colocar bioma aqui embaixo, tá? E aqui vai ser o clima, ok? Uma vai ficar como clima, uma vai ficar como bioma. Vou colocar ela aqui embaixo. Arrastei, simplesmente eu arrasto, tá? Quando eu clicar em uma nota como, sei lá, vamos pegar agora no norte. Vamos para o Acre. Quando eu clicar aqui em Acre, você vai ver exatamente aquilo que eu falei antes. Olha só. Aqui a gente tem todos os que contém o bioma Amazônia. Tem Amazônia, beleza. E aqui contém dos climas equatorial. Beleza. Onde é que tá aqui? Roraima? Vamos ver. Roraima contém equatorial. Show de bola. Pará contém equatorial tropical. Beleza. Acre, que é esse que a gente tá. Amapá, equatorial. Já os biomas, vamos ver. Ó, viu aqui que a gente tinha feito aqui que a gente não quer que apareça o nome Geografia Física, né? Arquivos com o nome Geografia Física. Eu não fiz esse filtro para cá, ó. Se você for ver, eu não fiz esse filtro para cá. Eu posso pegar isso aqui e criar um filtro também aqui, adicionar filtro em que é file.name. Não tem, ou melhor, não é Geografia Física. Fechou? E aí ele vai retirar aqueles lá. Mas Matheus, se você for ver, tem aqui o bioma, beleza? Só que tem biomas aqui que não aparecem aqui. Olha, por exemplo, Cerrado e Pantanal. O que o Mato Grosso tem a ver com o Acre, se não aparece Cerrado e Pantanal, por exemplo? Olha só, você tem que entender o que o filtro pediu. Ou melhor, o que você pediu pro filtro. Você pediu que liste os que contém desse bioma, né? Que contém esse bioma. E aí você pode vir aqui e mudar. Por exemplo, você pode colocar quanto mais
para menos e quanto menos para mais. Aqui você também é uma forma de você filtrar, né? Nesse caso aqui eu estou filtrando exatamente os que tem o bioma igual, o Acre, e os que são parecidos. E a mesma coisa acontece aqui, eu posso clicar uma vez aqui em cima e ele vai mostrar exatamente isso. Tá? Se você viu o meu vídeo do Notion, você sabe exatamente do que eu estou falando, porque eu estou fazendo nada mais do que uma, como é que eu posso dizer, uma classificação do maior para o menor e do menor para o maior. Bom, essa é a primeira forma que eu gosto de utilizar, porque uma vez que você faz isso aqui, você consegue fazer qualquer coisa. Eu vou deixar os arquivos do que eu fiz aqui nesse vídeo aqui na descrição, tá? Mas eu vou mostrar outra forma para vocês também, que é muito mais fácil, se você não quiser fazer tudo isso aqui. Tu pode fazer o seguinte, tu vem aqui, Ctrl P, Settings, vem em Plugins, e aí você coloca New World. Strange New Worlds. É um plugin que você instalando ele, aqui mesmo nas propriedades você já consegue ver que contém referências, né? Olha aqui, vizinhos. Aí tem Amazonas, 6 referências. Rondônia, 6 referências. O grande problema disso é que vai precisar se tornar notas, né, dentro disso aí. E você vai precisar de um arquivo AMD, por exemplo. Você vai colocar aqui em cima e aí você vai ver aqui quais arquivos estão sendo utilizados essa propriedade. Bom, mas é claro, você também consegue fazer isso aqui. Os arquivos que contêm backlinks, que é basicamente eu mencionando esse arquivo em outro arquivo, mas também você consegue vir aqui, ó, outgoing links, que é quais links que eu coloquei nesse arquivo, no caso Rondônia, tá aqui, Amazonas, tá aqui, Rio Branco, tá aqui, e quais arquivos mencionam esse arquivo, que é backlinks, ok? E a gente pode ver aqui que o Amazonas, geografia física, tá. O grande problema aqui é que a gente não tem filtro, igual eu tinha colocado ali para vocês nesse cara aqui. Bom, espero que você tenha entendido esse vídeo. Coloca aí nos comentários se você tiver alguma dúvida. E é isso. Até mais.